Saudações a todos. Escolhi esse cantinho aqui para ser um cantinho para nós conversarmos um pouco. Longe das velas, longe lá, um pouquinho do altar. Para que as pessoas possam entender melhor a finalidade desse trabalho de divulgação. Esse meu trabalho de divulgação da magia é para desmistificar esse tabu que existe em torno da magia, principalmente a magia satânica. Para quem não sabe, tem vários tipos de magia, mas a magia satânica é muito, como é que eu vou dizer, massacrada. São séculos e séculos e séculos de marketing negativo em cima disso. E alguém ganha, claro. Uma outra religião sempre ganha, querendo bancar a boazinha, a única, o único caminho, e massacra o outro. Ou seja, não dá o direito de escolha à pessoa. Então a humanidade, ela se acostumou, ela foi programada durante séculos através de manipulação, através de imposição da vontade de poucos, para acreditar em um único Deus, para acreditar que existe apenas um caminho. Os deuses antigos estão aí há milhares e milhares e milhares de anos. Então, muitas pessoas que foram ensinadas, assim como eu, desde criança, levada pelo braço, a uma determinada religião, uma determinada fé, que não foi a que eu escolhi, a pessoa se acostuma a acreditar que aquilo é a verdade. Depois que a gente chega a uma certa idade, começa a perceber que a verdade não é aquela. Não existe uma verdade absoluta. O que existe são fatos. Aquilo que acontece na sua vida é o fato. Aquilo que faz a sua vida mudar é um fato. Não é aquilo que outras pessoas contam para você. Então esse meu trabalho de divulgação da magia satânica não é para conseguir seguidores, não é para conseguir adeptos, é para esclarecimento. Aquele que se identificar, segue o caminho. Quem não se identificar, continua onde está ou procura um outro caminho. Se você acha que o seu caminho está lhe dando uma solução, que bom. Eu conheço pessoas que estão há anos andando em círculo. A vida parece um filme repetido. Nada muda. E essa pessoa acha que aquilo está bom, é assim mesmo, a vida sempre foi assim. Isso significa que existe uma coisa errada ali. A vida é uma constante mudança, o universo está em constante mudança. Nada é hoje o que era ontem, e nem será o que é amanhã. Então, é bem complicado tirar da mente das pessoas aquilo que foi implantado durante séculos e séculos e séculos. Essa pregação aí do Deus único é de uma covardia, de massacrar povos, de eliminar culturas, tradições, implantar. Por que ensinam as crianças? Porque a criança está aprendendo, é como uma página em branco. Vai se escrevendo o que se quer escrever. E a criança vai seguindo aquilo por toda a sua vida. Quando não existe um chamado espiritual muito forte na vida da pessoa, quando o mundo espiritual não provoca nessa pessoa um despertar, um alerta, ela vai acreditar naquilo que lhe ensinaram para o resto da vida. No meu caso, foi um despertar muito intenso. Desde criança, ouvia as coisas, via as coisas, sonhava e não entendia o porquê que era aquilo. Às vezes me assustava, procurava informações, ninguém sabia explicar. Mas hoje eu sei o que é. O mundo espiritual, ele existe, ele é paralelo a este nosso mundo terreno. Então aqui
Uma resposta que eu tive uma vez no mundo espiritual, que eu pedi que me desse uma resposta. A resposta que me deram é que aqui no mundo terreno é apenas o reflexo do mundo espiritual. Então a vida, a verdadeira vida, é no mundo espiritual. Aqui é um reflexo. Aqui é passageiro. Então eu peço a vocês que têm interesse, curiosidade e aquele ponto de interrogação que tem na mente, que eu sempre tive desde criança e ninguém nunca me explicou, não encontrava, não tinha conteúdo explicando como se tem hoje no YouTube, em outros canais, em outros vídeos curtos. Eu precisei procurar ler livros até entender, ver a história de outras pessoas e ver que a minha história era exatamente igual àquela, bem parecida, e que eu não estava louco e nem estava sozinho. Então, após muitos anos andando em círculo, porque você anda em círculo, quando você não conhece a verdade, você anda em círculo. Quando você não sabe para onde ir, você pega qualquer caminho. E às vezes é um caminho imenso e você não tem como voltar. Ou para voltar, você leva um tempo imenso para retornar ao ponto de partida. E nisso se passam anos, décadas, às vezes uma vida inteira. E a pessoa não se dá conta. Algumas vezes na minha vida eu tive a impressão de que a minha vida parava no tempo. E de tempo em tempo eu abri uma porta e via as pessoas casaram, teve filhos, envelheceram, continuaram, e eu ali naquela luta, trabalhando sempre igual a todos, mas a minha vida parecia que estava em suspense no ar. Tem uma pessoa que falou para mim uma vez, até com ódio no coração, você parece que nem envelhece, parece que o tempo parou para você. Então foi exatamente isso que eu sentia. Eu sentia que o tempo tinha parado para mim. E que as pessoas continuavam e eu tinha parado no tempo. Eu não entendi o que estava acontecendo. Mas essa pequena parada no tempo foi para que eu pudesse aprender, entender e achar o caminho. Não foi fácil chegar até aqui, não existe uma cartilha que você vai seguindo, não existe um livro para você seguir. O mundo espiritual se manifesta na sua vida. Cabe você entender, dar espaço, desenvolver aquilo que você tem dentro de você. A magia, ela nasce de dentro da pessoa. Algumas pessoas já têm um dom da magia, já tem a bagagem espiritual. Eu não cheguei, não caí assim no satanismo de paraquedas. Eu procurei respostas em vários outros caminhos. Existem outros deuses? É claro que existe. Existem espíritos que trabalham e que conversam e que interagem com o mundo aqui no terreno? É claro que existe. Existe uma imensidão de caminhos espirituais, onde aquelas pessoas que têm esse portal aberto, essa brecha aberta, desse mundo terreno para o mundo espiritual, pode vislumbrar por alguns segundos, algumas mensagens. Muitas das vezes a pessoa não entende na hora aquela mensagem, porque não é daquele momento, aquela mensagem para se entender mais na frente. Isso acontecia comigo. Então, todos vocês que querem aprender, não adianta ter pressa, você precisa crescer a cada dia. Como que você chega ao mundo espiritual? É pegando um ônibus, um Uber, metrô, avião, trem. Você chega ao mundo espiritual através das preces, fazendo preces, participando dos seus rituais. Uma hora você vai ter a sua mente aberta, a chavezinha vai ser ligada, você vai ter um contato com o mundo espiritual. Algumas pessoas, como no meu caso, já nasceram com essa chavezinha ligada entre esse mundo e o outro.
E quando não se tem um apoio familiar, como eu nunca tive, para entender essa chave ligada, você fica sendo jogado de um lado para o outro sem saber para onde ir. E as pessoas muitas das vezes não estão nem aí. O problema não é delas, é com você. Mas quando você desperta, o despertar é intenso e você pode ver o que você via e não entendia. E ver também o que você não via e passa a entender. Então é isso. O meu propósito é ensinar aqueles que estão perdidos no caminho como um dia eu estive. Se o seu caminho é aqui, na magia, mesmo que seja só para cuidar de você, nem todos são chamados para ser sacerdotes, nem todos são chamados para ensinar. Muitos são chamados para ouvir, aprender e se cuidar de si, ter um ponto de referência. Você precisa saber aonde você está pisando. Você precisa ter algum lugar para buscar forças. Tem pessoas que ela acha que ela pode estar sozinha. Eu sozinho continuo na minha caminhada. Como? Nós não estamos aqui sozinhos no planeta. Vivemos em um conjunto, uma comunidade, um país, uma cidade, um bairro, uma rua. Precisamos interagir com todos e com todos. No mundo espiritual você não caminha sozinho. Você precisa também de ter alguém que está ali com você, orientando, uma pessoa que tem uma visão maior. Tem um ditado popular que eu sempre ouvi a minha avó dizer: na terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou seja, no mundo espiritual, aquele que enxerga um pouco pode orientar aquele que não enxerga nada, até que você possa ter a sua própria visão, seu esclarecimento, conhecimento. Conhecimento ele é o poder da escolha. Você pode escolher, você pode dizer não, você pode conhecer o caminho e enxergar o caminho e seguir. Eu, quando ouvi a palavra Satã, eu saí até de perto. Eu não queria de forma alguma saber de nada, porque você é ensinado desde criança que é o caminho errado. Mas quando a gente começa a apanhar na vida, apanhar, a gente começa a perguntar: cadê aquele Deus bom que me ensinaram? Por que ele não me ouve? Por que eu estou passando por isso tudo aqui? Ele não faz nada. Eu vi a minha vida destruída. Eu pedi, recorri, implorei, chorei e não vinha resposta de lugar nenhum. Foi até quando eu cheguei no fundo do poço, não tinha mais para onde ir, e comecei a perguntar sobre o que era o satanismo. Aí começaram a me explicar, eu com muita, assim, com os 2 pés atrás. Eu falei: mas Satã não é ruim? A gente não vai para o inferno? A gente não perde a nossa alma? Tudo aquilo que ensinam para você em uma determinada religião é para te manter sentado no banco, enfiando a mão na sua carteira e dando ofertas para sustentar aquele bando da maioria de explorador, de picareta, que está vivendo da sua fé, explorando a sua fé. Quando as pessoas recebem alguma coisa, ela recebe pela fé dela, pela inocência dela, pela sinceridade dela, não porque aqueles pilantras que estão ali sugando o dinheiro dela estão fazendo alguma coisa por elas. Porque o que desperta a ação no mundo espiritual é a sua fé, é a sua sinceridade. Isso em qualquer segmento religioso. Você não depende de pastor, você não depende de pai de santo, você não depende de um mestre, de um sacerdote para acionar no mundo espiritual. Você precisa deles para te orientar quando você começa a caminhar.
E agradeça muito ao mundo espiritual se colocar no seu caminho algumas dessas pessoas que eu falei, que tem esse cargo de sacerdote, que elas sejam boas, sejam sinceras, porque a maioria explora a fé alheia. Eu não sou contra a pessoa que tem um cargo de sacerdote, que é desgastante. No meu caso agora, é ritual até altas horas da madrugada, pedindo por alguém. No dia seguinte, é como se eu estivesse sem forças, porque é uma troca de energia muito grande. Não sou contra que uma pessoa que tem esse cargo tenha que pedir o valor para se fazer aquele ritual. Precisa se comprar as coisas. Esse sacerdote também precisa manter a sua estrutura física. Física que eu falo é o espaço onde ele cultua, onde ele tem a sua fé. Precisa manter essa porta aberta para que as pessoas tenham aonde pedir. Eu não sou contra as pessoas que acreditam naquele sacerdote, que tem resultados através daquele sacerdote, que ajudem com doações. Porque, na verdade, a igreja secular vive de doações. Qualquer templo vive de doações de seus fiéis. Aqueles fiéis que têm fé, aqueles fiéis que recebem, até às vezes que não recebem, mas têm fé. No satanismo não é diferente. Um sacerdote, um mestre, uma sacerdotisa, que são sérios, que eu vejo cada picareta na internet, que eu sinto até vergonha de falar isso, eu não deveria nem estar falando nada sobre magia. Eu não acho errado você ajudar a pessoa que você acredita, ajudar a ter aquela prece, aquela vela no altar acesa a seu favor. Não é errado ajudar. Agora, infelizmente, o manipulador, ele tem a chave da sua mente, porque ele promete a você aquilo que você quer ouvir. Que a pessoa que você ama vai vir rastejando nos teus pés em 1 dia, 3 dias, é o que na hora do impulso você deseja. Que o seu inimigo vai morrer com 3 dias, é que na hora do impulso que você deseja. Então o pilantra, ele fala exatamente o que você quer ouvir. E nem sempre a verdade é aquilo que nós queremos ouvir. Quantas vezes eu ouvi coisas que eu não queria ouvir, que não era a verdade que eu queria ouvir, mas era a verdade que tinha que me ser dita naquele momento. Então é o que as pessoas ainda não entendem isso. Eu vejo vídeos de outras pessoas vestindo sacerdote, que colocam cartas. Eu não estou aqui para criticar, mas eu fico observando aqui, para que mistificar? Para que fazer uma coisa, um som, botar voz metálica, botar aquela capa? Para que tudo isso? Isso foi usado em outros tempos, na Idade Média, era o traje daquela época. Foi usado na Europa, lá era frio, tinha que se usar capuz para proteger do frio. Aqui não. Em outros países não. Se existe um costume de usar aquela vestimenta, é o costume do local. O mundo espiritual, ele não te pede nada disso. Se você estiver nu, fazendo a sua prece, pedindo ali, ele não vai falar com você, opa, bota um capuz, você não está pondo, não é assim que a gente vai ouvir, não vai falar isso para você. Você tem que ser aquilo que você é. Não imitar pessoas que viveram em séculos passados. Fazer, para mim, um teatrinho. E, infelizmente, a maioria das pessoas maciçamente acredita no teatrinho. Você pode ver no meu canal aí, não tem muita coisa de não parece voz metálica. Essas cantigas que eu coloco de fundo são cantigas que eu gosto de ouvir, é exaltação à magia, é exaltação a Lúcifer, a Satã, a seus príncipes. Não tem nada de fazer muito mistério. Então é isso. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo,
mas o propósito é exatamente explicar o meu trabalho aqui dentro desse canal no YouTube e em outros vídeos, em outros canais, para quem ainda não entendeu. Quando eu comecei, eu não sabia nem o que falar, mas eu pedi orientação aos Daimons que me ensinassem, que me dessem conteúdo para falar com as pessoas. Eu nem sabia que eu sabia, essa é a verdade, me direcionar às pessoas. Professor eu já fui, aula de matemática eu sempre gostei de ensinar, dava aula de matemática. Mas ensinar a uma pessoa falando por uma câmera, eu nunca tinha feito isso, eu nem sabia se eu ia conseguir. Mas, ao decorrer desses anos que meus vídeos já estão na internet, quem viu lá o primeiro vídeo meu e vê agora o último vídeo, vê a diferença que você vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai tendo mais firmeza no que fala. Nos primeiros vídeos eu colocava o som de fundo muito alto, a pessoa não me ouvia. Depois eu comecei a perceber que estava alto demais, porque ainda não tem um estúdio de gravação. Eu tenho aquilo que eu posso usar. Pedir, eu peço doações, mas as pessoas estão tão massacradas por esses picaretas, que quando alguém vê pedindo, ela já muda até o canal. É automático. Mas aqueles que me conhecem e que já receberam no altar e que são gratos, porque infelizmente também tem aqueles que vêm, recebem e depois dão umas costas como uma resposta, né? É até difícil falar. Costa. Não são costas, só uma. Dá costa como resposta. Ou seja, depois vai pedir em outro lugar. Vai pedir outro sacerdote, vai bater em outra porta de segmento religioso, achando que o mundo espiritual não viu de onde que ele veio, não viu onde que ele pediu, não viu a ingratidão dele. Cuidado com a sua ingratidão. Seja grato, agradeça onde você recebeu, agradeça ao Daimon que lhe deu. Eu fico indignado com as pessoas que vêm me pedir ritual. Quando consegue, eu vejo lá no status. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Outro dia, eu vi uma pessoa que veio me pedir, estava com a canequinha na mão, fiz para ela uns rituais, fiz a espera, passou um tempo, melhorou um pouco, eu vi lá. Agradeço a minha mãe Oxum por ter me ajudado. Ora, francamente, não desmerecendo os deuses africanos, se você tem fé em Oxum, em Oxalá, em Ogum, em Ansan, peça a eles e agradeça a eles. Agradeça a eles. Não vem na magia satânica pedir e depois na sua cara de pau, agradeça a minha mãe Oxum pela prosperidade. Então você fica lá no rio com balai na cabeça, arriando lá na cachoeira para o Oxum que você pede. Pede lá, dá agrado a ela lá na cachoeira, no Roncó, aonde você quiser. Não venha pedir aqui e depois coloca na cara dura que eu vejo subindo no status. Aí eu também vou lá perguntar, foi a mãe Oxum que lhe deu? Aí a pessoa fica muda, não fala mais nada. Aí também eu já bloqueio, que não vai ficar visualizando mais nada que eu posto. Vai visualizar lá onde você foi pedir a mãe Oxum. Eu fico enojado disso. Se você está no caminho, se você é candomblecista e está se dando bem, fica lá. Não é proibido uma pessoa de candomblé, de quimbanda, de umbanda, pedir alguma coisa a um daimon, ao Daimon Kondek, pedir prosperidade, pedir proteção ao príncipe Beelzebub. Isso não é proibido. Mas quando você for reconhecer, reconheça certo. Agradeço ao Daimon Kondek a prosperidade que me deu. Agradeço ao príncipe Beelzebub a proteção que me deu. Ou então não fale nada. Se você é daqueles que recorre à magia satânica, mas tem que ficar escondidinho dentro do guarda-roupa, para ninguém ver que você recorreu, ótimo, fique lá escondidinho, mas não abra a sua boca para falar que sempre foi Deus. O Deus bonzinho,
aquele Deus que você está se fudendo e ele está de braço cruzado te olhando. Satã é ação, Satã é reação. Satã é aquele que contesta, é aquele que está sempre perguntando por que eu não posso. Você não tem que ficar falando, você está passando por uma aprovação. Você está na aprovação. Você está e não sai da aprovação? Uma vida inteira passando por provação e você não sai dela? Por favor, seja um pouco inteligente, tem alguma coisa errada. Eu nunca aceitei isso desde que eu me entendo por gente. E não vou aceitar. Se eu estou fazendo alguma coisa, tem que ter um resultado. É o que eu digo sempre no meu altar. O dia que eu chegar aqui no meu altar e pedir socorro e eu não tiver uma resposta, eu não vejo mais o porquê de eu ficar pedindo. E se as pessoas estão pedindo, estão retornando e agradecendo, é porque estão recebendo. Ninguém voltaria ao lugar que não recebeu nada. Muitos são gratos, eu reconheço que muitos agradecem. Outros são tão ingratos e hipócritas e podres que têm um comportamento que chega a dar nojo. Quando eu pergunto à pessoa se recebeu, que eu sei que ela recebeu o que ela pediu, visualiza a mensagem e não fala mais nada, fica muda, para não ter que enfiar a mão no bolso e dar aquilo que prometeu. Mestre, se eu conseguir, eu vou dar tanto para o senhor, aí para o senhor ajudar no altar, na manutenção do altar, nas velas, né? Na luz que o senhor paga, na internet que o senhor paga, que nada é grátis. Para que me prometer? Eu estou conseguindo pagar com o meu trabalho. Mas se a ajuda vier, é bem-vinda, porque eu posso fazer algo a mais no altar. Catiçar melhores, comprar outras coisas que eu gosto, que eu quero comprar, porque eu preciso manter no equilíbrio. As pessoas não me... Eu estou enojado de pessoas que vêm querendo as coisas, prometem mundos e fundos, quando chega na hora, ela tira o dela da reta. Olha, passarinho que come pedra sabe a cloaca que ela tem. Não prometa. Não prometo que você não vai fazer. Recebeu, seja grato. Eu sou grato. Quantas das vezes eu vou para o meu altar de madrugada me arrastando do cansaço do dia. A minha vida não é fácil, eu não tenho empregado. Eu não tenho ninguém que faça nada por mim. Eu tenho a minha loja que eu tenho que cuidar. Eu tenho os produtos que eu tenho que despachar para os meus clientes. Tudo eu faço. Por que ainda não tenho um funcionário? Porque ainda não tenho o suficiente para pagar alguém. O trabalhador merece e precisa do seu salário. Ninguém faz nada de graça. A pessoa que tem a ilusão de quem tem um chamado para o mundo espiritual tem que fazer de graça para ele, comprar a vela do bolso dele, fazer para ele porque ele está precisando, está muito enganado. Nem Madre Teresa fazia nada de graça. Ela dava o que ela recebia. Recebia doações, as pessoas ajudavam, porque ela tinha aquele propósito e ela dava. Então ninguém dá nada de graça. A gente dá aquilo que a gente tem para dar. Então fico alerta e esse vídeo ficou um pouco extenso. Eu espero que todos tenham entendido o meu propósito e não achem assim que foi algum tipo de arrogância. É um alerta. O meu jeito de falar é direto. Nunca fiz rodeio para falar. E não vai ser agora, depois de meio século de vida, que eu vou rodear para falar. Então é isso. Quem gostar de mim, gosta da pessoa que é direta. Não me venha achando que eu vou ficar falando com vocês, chamando vocês de meus amores. Olá, meus amores, como é que vocês estão hoje, querido? Não vai ouvir isso da minha boca. Vai ver a minha palavra com educação, mas é uma rua de mão dupla. A hora que você tentar botar suas unhas de fora, achando que eu sou seu empregadinho ou que eu tenho que obrigar algum daimon a fazer algo por você, você vai ver que não é bem assim. Ok? Então deixa essa mensagem, que alguém possa entender melhor o que eu estou querendo dizer. Esse cantinho aqui agora vai ser um cantinho de esclarecimento. Ok? Então, saudações a vocês, todos os satanistas que são sinceros, os magistas, as magistas, por favor, não paguem mico, não fiquem botando musiquinha,
Não fiquem segurando cajado. Não fiquem de capuz fazendo aquela coisa de terror. Isso não adianta para mais ninguém. A pessoa vai rir de você. Saudações a todos. Eita, até o próximo vídeo. Até o próximo ritual.